Você tem o costume ou sabe identificar se uma nota é falsa ou verdadeira? Normalmente consigo identificar. Você costuma verificar quais itens na nota? Eu verifico a marca d'água, verifico a numeração oculta e o valor. É importante ficar atento a isso, não é isso? Exatamente, com certeza. Você tem o costume ou sabe identificar os itens de segurança para saber se uma nota é falsa ou verdadeira? Não tenho esse costume de notar essa diferença da nota falsa entre a nota verdadeira, não. A gente não procura se informar sobre isso, né? Muitas vezes acaba caindo em um golpe. É importante ficar atento a isso, então. É muito importante porque depois a nota é uma coisa que você trabalha ali momentâneo, na hora, né? Depois que o indivíduo pagou e saiu, você não tem como fazer mais nada. Você sabia que a nota de R$ 200 falsa já começou a circular aqui na nossa região? Não sabia disso, não tenho conhecimento disso. E é bom a gente ficar sabendo agora para já tomar cuidado. A partir de agora, então, você vai pesquisar e saber quais são os itens de segurança. Com certeza, saber quais são as características, né, dessa nova nota de R$ 200, ficar atento nos detalhes ali para não cair em nenhum golpe. Obrigado. Você tem o costume de verificar ou sabe identificar quando uma nota é falsa ou verdadeira? Sim, é um hábito que eu tenho, né? Até porque a gente sabe das falsificações que já existem, né? Então, assim, inclusive com essa nota de 200 saiu um vídeo, né? Falando o que a gente tem, o que nós precisamos ficar atentos, né? Em relação à marca d'água, aquelas questões que diferencia, né? A nota verdadeira da falsificada. Então, assim, eu sempre tenho esse hábito, seja em supermercado, até no caixa, eu crio esse hábito. Já é uma rotina que eu tenho, sim. Muita gente não tem esse costume e é importante ficar atento a isso. Saber quais são os itens de segurança, enfim. Sim, e assim, né, eu já trabalhei em comércio com a minha família, né, a gente tem um comércio, então assim, a gente tem que precaver, porque existe em qualquer lugar e todos nós estamos, né, propícios a recebermos notas falsificadas, né. Nossa equipe foi às ruas da cidade ouvir as pessoas sobre o assunto porque a nota de R$ 200 mal foi lançada no nosso país e já tem cédulas falsificadas da nova nota circulando em nossa região, o que fez a Polícia Militar acender um sinal de alerta entre a população. Nos últimos dias, 2 casos de notas falsas de R$ 200 foram registrados pela PM. Em Santa Rita de Minas, uma nota falsa de R$ 200 foi repassada numa padaria e em Ubaporanga, em um mercadinho. Segundo a PM, as notas falsas de R$ 200 apreendidas foram encaminhadas para a Polícia Federal em Governador Valadares. A população deve ficar atenta para não receber uma nota falsa. A cédula da segunda família do real tem a figura da República na frente e o lobo-guará estampado no verso. Ela é impressa em papel fiduciário, que tem uma textura mais firme e áspera que o papel comum. As cores predominantes na nova cédula são cinza e sépia, um tom de marrom amarelado. Ela tem o mesmo tamanho da cédula de R$ 20. A diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, explica os elementos de segurança da nova nota de R$ 200, a começar pelos itens que a gente descobre com a visão. Quando eu posiciono a cédula contra a luz, eu consigo identificar 2 elementos. O primeiro deles é a marca d'água, e na marca d'água de qualquer cédula a gente sempre vai ter o animal, representativo da fauna, e o número, o valor da denominação da cédula. Outro elemento possível de ser apurado com a visão é o quebra-cabeça. Mas para enxergar o quebra-cabeça, de novo, eu preciso colocar a cédula contra a luz. Então, esses são os elementos que a gente pode descobrir com o auxílio da visão. Carolina também mostra os elementos que são apurados por meio do tato. Aqui a gente vai usar o tato, a gente vai passar o tato, as nossas mãos pelas cédulas, nos ambos os lados, e descobrir o alto relevo. E aqui eu mostro para vocês o que é possível a gente descobrir na frente da cédula. Então, a gente vai observar, por exemplo, no canto esquerdo, as flores e os frutos da lobeira, que eu mencionei, na cédula de 200, elas vão estar em alto relevo.
República Federativa do Brasil também, se eu passar os dedos, eu vou ver que está em alto relevo. O valor R$ 200 e também a vegetação típica do Cerrado, que aparece à direita. Do outro lado da cédula, eu também tenho elementos em alto relevo. E aqui, Banco Central do Brasil, parte do corpo do lobo e o valor da denominação. A diretora do Banco Central apresentou ainda os elementos que são possíveis de descobrir com nossa curiosidade. O primeiro deles é o número que muda de cor, que eu mencionei que é um elemento que possui facilidade de compreensão por parte da população. E o que é o número que muda de cor? Quando eu posiciono a cédula mais ou menos nessa altura e eu faço esse movimento com a cédula, ao olhar para o valor da denominação, eu vou ter um efeito de barra rolante. O tom de verde vai migrar para o azul e do azul volta para o verde. O outro elemento que é possível de descobrir também com a curiosidade é o número escondido. Eu vou conseguir ver esse elemento, ele aparece nos dois lados, quando eu trago a cédula para essa região dos olhos. E aí eu vou conseguir ver, então, o número escondido. Para saber mais sobre a nova cédula, é só acessar o site www.bcb.gov.br/cédulas e moedas/nota de 200. E o que eu devo fazer ao suspeitar que uma nota é falsa? Após conferir os principais itens de segurança e, se possível, comparar a nota com outras de mesmo valor e desenho, se ainda persistir suspeita quanto à sua autenticidade, você deve recusar a cédula. Se você já tiver recebido, sem perceber uma nota suspeita, evite problemas. Não passe a cédula adiante. A falsificação é crime previsto no artigo 289 do Código Penal. Encaminhe a nota para exame na rede bancária, solicitando o recibo de retenção.